Glória a Deus, boa tarde a todos os presentes, aos poucos presentes que foram possíveis colocar neste ambiente, seguindo o regulamento do Ministério da Saúde, estamos com um número limitado de pessoas para o culto presencial, mas quero dar também as boas-vindas a você que nos acompanha de casa, onde quer que você esteja, ou no trabalho. Se estiver dirigindo, vai só ouvindo, ou quando puder, pare para estar junto com a gente, amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Isaías 41, você que está em casa pode abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías capítulo 41, e já quero de antemão, além de agradecer por você estar conectado, sintonizado com a gente, quero também já lhe encorajar a compartilhar esse link nas suas redes sociais, para que seus amigos, familiares também possam prestigiar e acompanhar junto conosco esse culto. Seja muito, muito bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 41. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 17: os aflitos e necessitados buscam água, e não há, a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, e não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita, de murta, a oliveira, e juntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel os criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para ela, e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente vejamos. Mas olha o que Deus também fala na sua palavra nesse mesmo capítulo, e no versículo 10, quando há temor quanto ao futuro e insegurança quanto ao amanhã, o Senhor te diz no versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o Deus em quem cremos, é o Deus a quem cultuamos e a quem buscamos nesta noite. E por isso eu quero lhe convidar a orar. Se você está em casa, feche os seus olhos, assentado ou de pé, lavando a louça na cozinha, ou assentado no sofá. Incline seu coração diante de Deus agora, busque a face do Todo-Poderoso, ofereça a Ele o seu melhor culto, sua adoração. Não é o lugar onde você está que determina o seu culto, é a entrega com que você faz nesse momento. Então busque ao Senhor, fale com Ele. Espírito Santo, inclinamos nossos corações na sua majestosa presença, e pedimos que neste ambiente, e também em cada ambiente, de cada lar, de cada família que está conectada, o Senhor visite-os agora, a tua presença entre nesse ambiente agora, a tua glória invada esse ambiente nesse momento, e o Senhor possa tocar corações nesta noite. O Senhor venha visitar teus filhos, enviando o socorro do céu, para que em dias nebulosos, em tempos sombrios, a tua glória se manifeste, o teu poder do alto venha se manifestar na terra.
fazendo com que as promessas do Senhor se cumpram e milagres venham a acontecer na vida daquele que crê, na vida daquele que te busca. Fica conosco nesse momento, fica com cada pessoa que está conectada, e que a tua glória se manifeste uma vez mais. Em nome de Jesus oramos. Aleluias. Louve ao Senhor, adore, cante, celebre a Ele com toda a intensidade do seu coração. Glória a Deus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar de pé e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Declaro, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Somente tua graça nos basta, Senhor. Sabemos que na tua presença temos tudo o que precisamos. Não encontramos nada neste mundo, Pai, para nos satisfazer.
quero tua presença, declare. Eu só quero tua presença. Não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me declara. Eu só quero. Se você pode declarar isso, só quero a presença do Senhor na tua vida. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça declara. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua graça já me basta. Meu prazer é estar em ti. Meu prazer, meu prazer, meu prazer. Vamos declarar um avivamento sobre essa terra, sobre esse Brasil. Pessoas conhecerão ao Senhor Jesus de uma maneira diferente. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Deixa morar. Declare mais uma vez, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua graça nos basta, Pai. Somente a tua graça. Estar em ti é o meu prazer. Estar em teus braços de amor é o meu refúgio. Nós entronizamos o teu nome nessa noite, Senhor Jesus. Se você pode, aí onde você está, declare palavras que adoram o nome do Senhor. Diga a Ele o quanto Ele é digno, o quanto Ele é santo. Nós somos teus filhos, Senhor. E declaramos essa identidade nessa noite. Somos teus filhos.
pra sempre ser. Mais uma vez declarando. Vamos nós somos pra sempre ser. Glória a Deus. Para sempre somos dele. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Os que estão presentes podem assentar, fiquem à vontade. Como eu disse no início, hoje estamos em um número mais reduzido de pessoas, atendendo aí as orientações do Ministério da Saúde, para que haja um espaçamento, um limite máximo de pessoas no ambiente. Temos álcool gel na entrada, temos máscara, né, e os cuidados necessários, as orientações para que o público de maior risco não esteja presente. Então, você que nos acompanha de casa, que bom que você está com a gente. Glória a Deus. Estamos felizes de ter hoje também alguns visitantes aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Uma alegria imensa tê-los conosco também nesta noite. Tempo de crise para o mundo é tempo de oportunidades. E para a Igreja de Cristo é um tempo também de colheitas, de coisas novas. Tudo se renova. Deus está sempre fazendo coisas novas. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia, você que está de posse dela. Abra em Eclesiastes, capítulo de número 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Queremos também fazer um momento especial em que vamos ofertar ao Senhor, trazer os dízimos, as ofertas para Deus. Você que está em casa, se quiser, pode também fazê-lo, depositando, transferindo eletronicamente para a conta da comunidade Carisma, que ela possui no Banco Bradesco. Os dados estarão à disposição também nas redes sociais. Amém? Eclesiastes capítulo 11, olha só o que diz a palavra no verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte, olha só, reparte, olha o segredo da multiplicação. Reparte com 7, ou se necessário ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Em dias maus, a Bíblia nos ensina não a estocar, não a reter, a armazenar, mas repartir. O segredo da multiplicação está no compartilhar. Se eu tenho pão e você a margarina, eu posso dar metade do meu pão e nós dois comer o pão com a margarina, ou você comer a margarina pura e eu só o pão seco, né? Então, se a gente compartilha, nós dois saímos ganhando. E a Bíblia diz assim, ainda no verso 3, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não conheces as obras de Deus que faz todas as coisas. Que tremendo isso! Nós não conhecemos os caminhos pelos quais Deus trabalha, e até mesmo em tempos de adversidade, Deus nos ensina grandes lições, fundamentos, princípios e valores do seu reino. E o egoísmo não está entre esses princípios, e sim a generosidade. O texto nos ensina que se nós ficarmos olhando para as adversidades da vida,
nós não teremos um coração generoso, que é o gatilho para ativar a sua fé e, por meio da fé, ativar os milagres de Deus na sua vida. Deus não atende necessidades, Deus atende a fé. Tudo que eu peço com fé, orando a Deus, dele receberei. Então você que deseja, você pode aqui também fazê-lo. Eu quero, quem está presente, convidar você a ficar de pé para orarmos nesse momento. Você que está em casa pode também fazer juntamente conosco esta oração. Então segure sua oferta com amor e carinho, ou seu celular, por meio do qual você vai depois transferir, e vamos orar a Deus. Pai querido, somos gratos, imensamente gratos ao Senhor, pela sua bondade, misericórdia que se renova a cada manhã, e a sua misericórdia, diz a tua palavra, que é a causa de não sermos consumidos, e mesmo em dias de adversidade, as tuas promessas não falham, mas na certeza e na fé de que elas se cumprirão, nós lançamos o pão sobre as águas, nós lançamos a semente na terra, nós ofertamos no solo rico do reino de Deus, crendo a Deus que a sua mão poderosa irá agir em favor daquele que com fé tem semeado no teu reino. Senhor, atende também as orações dos teus filhos, que com fé a ti dirigem, para que o Senhor possa entrar em providência na causa, na necessidade, em tudo que eles precisam. Que a tua mão poderosa assim o faça, e teus filhos venham testemunhar os milagres recebidos, para glorificar teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que deseja ofertar, pode depositar no gasofilácio e já tomar o seu assento. Eu quero deixar aqui alguns recados, e quem está em casa nos acompanhando também, nós temos uma mensagem, em vídeo, que foi gravada para as crianças. Olha aí. Então você pai, você mãe que está nos acompanhando, tem filhos em casa, já estão inquietos no sofá, nós temos uma atividade especial também para os seus filhos. Você pode entrar agora na página da igreja, no perfil da igreja no Facebook, e lá vai ter uma publicação, um vídeo gravado, para que as crianças possam assistir e aprender da palavra de Deus. Amém? Um vídeo bem interativo, falando com a linguagem das crianças, como é que eles falam? Enfim, tem ali um teatrinho sendo feito, bem bacana, para as crianças também aprenderem da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E você que está com sua Bíblia na mão, já quero lhe convidar a abrir comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Esse é o texto base da pregação desta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou fazer a leitura, para não ler o capítulo todo, que é muito tremendo a história aqui relatada, mas eu quero ler a partir do versículo de número 19, versículo 19 de Atos 16, olha o que diz a palavra: e vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, e nos expõem os costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam.
De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, achando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos ainda estamos aqui. E pedindo ele luz, saltou para dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Olha o versículo 32. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele, o carcereiro, e toda a sua família. Levando-os para a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Feche os teus olhos, você que pode, oremos ao Senhor uma vez mais. Pai querido, nós glorificamos a Ti por esta palavra. Ela enche nosso coração de esperança, Pai. Porque ainda que Teus filhos passem por adversidade, como Paulo e Silas passaram, Tua palavra nos revela que a comunhão contigo faz toda a diferença. E aqueles que Te buscam em oração, em adoração, recebem de Ti a resposta. Obrigado, Deus, por esta palavra, e pedimos que o Espírito Santo fale por meio dela neste momento, e venha abrir cada coração de cada ouvinte, de cada pessoa que nos ouve, para que o Senhor toque cada família, cada vida, Senhor, cada pessoa que inclina seu coração para Ti. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Tema da mensagem desta noite é o grande avivamento antes da segunda vinda de Cristo. Que grande avivamento é esse? De que avivamento estamos falando? Antes de entrarmos, na exposição do texto lido, essa semana ocorreu algo interessante e também extraordinário. O presidente da República emitiu um decreto presidencial, e nesse decreto reconhecia, entre muitas outras atividades, reconhecia entre elas as igrejas como sendo as promotoras do bem comum e sendo essenciais para a sociedade, para que mesmo em dias como este, em tempos de crise, de calamidade pública, a igreja possa ser uma ponte para que as pessoas encontrem paz. Na semana passada nós falamos um pouco a respeito disso, porque lemos um texto que narra quando Jesus chamou seus discípulos para atravessarem para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que Jesus adormeceu no fundo do barco enquanto eles atravessavam. E na travessia levantou-se uma tempestade. E a tempestade era tão violenta que açoitava aqueles pequenos barcos e estavam quase a ponto de naufragar. E Jesus adormecendo. E enquanto as ondas batiam com força contra o barco e até a água entrava para dentro, estavam prestes a naufragar, os discípulos pediram para que Jesus acordasse e os socorresse. Não te importas que pereçamos? E Jesus, então, com aquela sutileza, com todo amor e carinho, dá uma repreendida na pequena fé deles, e então se dirige às forças da natureza, dando uma voz de comando às forças da natureza. E a Bíblia diz que o vento se aquieta
e o mar ficou sereno no mesmo instante. E os discípulos ficaram maravilhados e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O interessante é que em dias de prova, em dias difíceis, em dias em que nos sentimos aprisionados como Paulo e Silas, que nos sentimos açoitados pelos acontecimentos, pelas notícias ruins, no dia em que estamos navegando com Cristo dentro do barco da nossa vida, e ainda assim as tempestades se levantam, é comum o nosso coração ficar inquieto. Mas em tudo isso Deus quer trabalhar na nossa vida e aumentar a nossa fé. Porque mar calmo não forma bons marinheiros, e sim os mares turbulentos da vida. E é por isso que Deus permite eu e você passarmos por algumas adversidades. Você pode questionar, por que Deus não muda essa realidade, as circunstâncias, as coisas que eu estou passando? Na verdade, Deus está usando os acontecimentos, as circunstâncias, é para nos mudar, é para nos moldar e nos fazer crescer, amadurecer na fé. Então, em dias difíceis, o que nós precisamos aprender é ter paz, porque estar tranquilo é uma opção, é uma escolha sua. E se você não consegue se tranquilizar por causa das notícias assustadoras, dos acontecimentos que nos intimidam, que nos metem medo, se você tomar um tranquilizante, você ficará tranquilo, mas paz só Cristo pode te dar. Paz não se vende em farmácia, paz não se encontra nas contas bancárias. Por isso que pessoas ricas, milionárias, até se suicidam, porque toda a riqueza do mundo não pode lhes comprar a paz. A paz, a verdadeira paz, só Cristo pode te dar. E essa é a alegria e a beleza de servir a Cristo. É que nós temos Ele acessível. Enxergando Ele como os discípulos no barco, viam que Ele estava ali adormecido, ou não enxergando Ele como Paulo e Silas, mas que oraram a Deus com tal certeza de que Deus os estava ouvindo, e de fato estava. E a Bíblia diz que naquele momento que eles oravam e cantavam louvores a Deus, um terremoto aconteceu. Os grilhões que os prendiam ao tronco pelos seus pés se quebraram, as portas não só da prisão deles, mas até dos seus companheiros de cela, todas as portas foram abertas. Creia nisso, que o milagre que Deus vai fazer na tua vida, vai respingar na sua vizinhança, nos seus colegas de trabalho, em quem está perto de você, vivendo uma situação parecida com a sua. O milagre não aconteceu apenas para Paulo e Silas, que oravam e cantavam louvores a Deus, mas todas as portas se abriram dos cárceres daquela prisão. Interessante que a Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e todos os presos os ouviam. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Tem muita gente que vai ver o seu milagre e vai crer no que Deus é capaz de fazer. Em um tempo de crise se criam as oportunidades para que aquilo que para os homens falha, a mão de Deus venha intervir e as pessoas reconheçam que Ele é Deus e que Ele continua sendo o mesmo. Um Deus que se importa com os seus, que sofre com a dor de quem sofre, que se importa comigo e com você. Ele nunca nos deixou, diz Hebreus 13, versículo 8. Obrigado.
Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso é o que Deus diz para você. É preciso crer de todo o coração. Paulo e Silas estavam no cárcere interior, diz a palavra. Foram deixados lá para morrer. Hoje nós temos prazo para que os presos, os aprisionados, permaneçam presos. 30 anos no máximo, diz a nossa Constituição. E se tiver bom comportamento, com 1/3 da pena cumprida já sai. Ou seja, se foi condenado à pena máxima de 30 anos, em 10 anos está de volta nas ruas. 1/3 da pena, se for réu primário, boa conduta, enfim. Mas nos dias de Paulo e Silas, foi para a cadeia, e esquece, se não tivesse um parente bem rico que subornasse um governante, ficaria lá, querido. Não tinha previsão de sair. E quando a Bíblia diz que eles foram lançados no cárcere interior, não era numa cela comum, era na masmorra, o pior lugar que um preso poderia estar. O lugar era todo fechado, não havia ventilação e captação de ar externa. Cheirava podre, mofo, sujeira, umidade, o lugar era úmido, frequentemente haviam goteiras. Nesse lugar, eles morriam geralmente antes de serem libertados, morriam de bronquite, de pneumonia, de doenças asmáticas, porque o ar era pútrido, não era respirável. Eles morriam geralmente nesses lugares. Paulo e Silas foram jogados naquele lugar para serem esquecidos lá e nunca mais serem vistos. Mas quem serve a Deus, não é o governo quem vai trazer solução para o seu problema. Eles até podem tentar, e é bom que tentem. Nós oramos por isso, para que eles sejam instrumentos de Deus na terra. Mas o teu socorro, o meu socorro, não vem da terra, vem do Senhor, que criou os céus e a terra, aleluia. Ele é Deus, é dele quem vem o seu socorro. A Bíblia diz em Salmos que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então você pode clamar, e na sua angústia Deus te ouvirá. Paulo e Silas foram jogados no cárcere interior, mas eles não começaram a se lamentar. Eles não disseram: o que fizemos para merecer isto? E agora, quem poderá nos defender? Não foi isso que eles disseram. Eles não reclamaram, eles não choramingaram. E é geralmente a primeira atitude de alguém que sofre: é murmurar, é reclamar do governo, é reclamar da crise, é reclamar do vírus, é reclamar da vida em geral. Mas aquele que tem fé sabe onde buscar resposta. Deus é tremendo. Paulo e Silas sabiam a chave que precisavam virar para que as portas do cárcere se abrissem. Eles oravam, cantavam louvores a Deus, e a Bíblia usa uma expressão que eu sou apaixonado quando eu vejo essa expressão. A Bíblia diz: então, de repente. Quando a Bíblia diz de repente, algo incomum vai acontecer, algo que foge da normalidade, algo que ultrapassa a razão, algo sobrenatural está prestes a acontecer para quem ora e adora. A sua casa, você que está nos assistindo em casa, a sua casa não precisa ser um lugar de crise, a sua casa precisa ser um lugar de adoração. A sua casa precisa ser um lugar de oração e não um lugar de crise. Porque no lugar onde oramos, de repente, sempre haverá um de repente, sempre haverá algo sobrenatural que Deus faz. De repente, diz a Bíblia, o chão tremeu, o lugar se moveu, diz a Bíblia, e as portas do cárcere se abriram. Não importa o lugar onde você esteja agora, se aqui, se no seu trabalho, na sua casa, o lugar onde você está precisa ser um
lugar de oração. Senhor, mas esse lugar é inapropriado para orar. Deus, mas esse lugar não tem um espaço adequado. Queridos, já orei no banheiro, diante do trono, né? Ore em qualquer lugar, querido. Qualquer lugar é o lugar para orar. No lugar que você trabalha, na mesa, ali na bancada. Fecha os teus olhos, se não tem nada se movendo, nada cortante, né? Nenhum fio vai enroscar no pescoço. Ore ao Senhor. Curve seu coração diante do Rei dos Reis. Ore onde você está no trânsito, aí de olho aberto, né? Aí você não fecha os olhos. Você fica olhando, cuidando, e seu coração conectado com o céu. Ore em qualquer lugar. Às vezes eu saio de casa e eu já estou preocupado com alguma coisa que tenho para fazer. E aí eu abro a porta do meu carro, e eu já fiz isso. Eu abri a porta do carona, falei: Espírito Santo, seja bem-vindo, entra comigo. Fechei a porta, fui para o lugar do motorista, liguei o carro. Obrigado, Espírito Santo, por estar comigo. E segui viagem. E foi conversando com ele no caminho, dizendo para ele quais eram minhas preocupações. Quando eu chego no lugar de trabalho, metade do problema já havia se resolvido. Porque as coisas que eu posso fazer, não pensa que ele vai resolver para mim, não. Sou eu quem tenho que fazer. Agora, o que é impossível aos homens, Ele fará. Você pode clamar, você pode orar, e Ele virá ao seu encontro. Em dias de crise, a sua casa não se tornará um lugar de crise. A sua casa será um lugar de adoração. Será um lugar de oração, onde a glória de Deus se manifesta, onde os de repentes se materializam. Aleluias. É o que Deus deseja fazer. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, a presença de Deus se manifesta, e houve um grande livramento, e Deus lhes deu a vitória. Eu profetizo sobre a tua vida isso também. Um grande livramento sobre a sua vida. Uma grande vitória nas batalhas que você tem travado. Para que a mão de Deus venha agir e lhe socorrer no dia da adversidade. Creia nisso. Agora, o tremendo de tudo isso é que o milagre não ficou exclusivo para quem orou. Como eu disse antes, até a vizinhança foi atingida pelas bênçãos. Gente que devia, tinha motivo lícito para estar preso naquele lugar, não como Paulo e Silas, que foram injustiçados. Gente que era criminoso mesmo, estava ali. Eles ouviram nos louvores a mensagem da cruz, porque todo avivamento começa com a cruz de Cristo, começa com arrependimento dos pecados, com coração contrito na presença de Deus, para que então sim o avivamento se consolide. Em dias nebulosos, difíceis, de crise, é a Ele que nós recorremos. Mas estes avivamentos já aconteceram no passado, em diversos momentos da história. A palavra de Deus profetizada em Joel, capítulo de número 2, e que fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos velhos sonhariam, vossos jovens teriam visões, e até sobre os meus servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Esta palavra profetizada por Joel, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, mas não foi um ato isolado, ela vem se cumprindo, é uma profecia de longa duração, onde o cumprimento dela não é em um ato exclusivo. Ao longo da história do cristianismo, do Novo Testamento, a glória de Deus veio com força, com intensidade tal, que moveu o lugar onde as pessoas que oravam estavam. Muitos momentos isso aconteceu, muitas vezes, em diversos países diferentes, línguas, culturas diferentes. Aquele que orou, recebeu de Deus uma resposta. E eu queria aqui mencionar alguns desses acontecimentos. Um grande avivalista
que morreu há poucos anos atrás, Billy Graham, ganhou muitas almas para Jesus ao redor do mundo. Ele dizia: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja, a grande ênfase era a santidade de Deus. Suas mensagens consistiam em falar sobre a santidade de Deus. E a santidade de Deus constrange o pecador ao arrependimento, a se tornar parecido com Ele, a querer ser santo, porque é isso que Ele pede: sede santos, porque eu sou santo. Outro grande avivalista, Charles Finney, ele disse: no reavivamento é renovada a convicção do pecado e do arrependimento, seguido de um intenso desejo de viver em obediência e fé a Deus. É uma entrega da vontade minha a Ele, em profunda humildade. Charles Finney disse isso. Foi um dos grandes avivalistas também na história da humanidade. Ele foi pregador, professor, teólogo, abolicionista, meu Deus, destravou a palavra. Ou seja, lutou pela abolição da escravatura, viveu também nesse período, e foi um grande avivalista nos Estados Unidos. Outro conferencista e evangelista que faz parte da Associação Billy Graham, chamado Paul Rees, disse: embora o avivamento e o evangelismo estejam interrelacionados, na verdade são duas coisas distintas. O avivamento, olha só, o avivamento é a experiência da igreja, enquanto o evangelismo é a expressão dela. Interessante isso. Então o avivamento é a obra que o Espírito Santo realiza na igreja, enquanto que o evangelismo é a obra que o Espírito Santo realiza no mundo, por meio da igreja avivada. Então ele aviva a sua obra no meio dos anos, como diz Abacuque, a notifica, a faz notável, notória, e então a faz resplandecer ao mundo, porque Jesus disse que uma vela, um candeeiro, não se põe embaixo da mesa, mas no alto, para que todos vejam e sejam iluminados por ela. Então aqueles que alcançaram a iluminação, e isso não é budismo, mas é sim por meio da fé em Cristo, aqueles que foram iluminados pela sua palavra, estes resplandecem para o mundo. Então o evangelismo é a obra que o Espírito Santo faz no mundo, não na igreja, mas faz por meio da igreja. É a expressão de que a igreja está avivada. Uma igreja que ganha almas, leva pessoas ao batismo, existem indícios de que existe avivamento nesta igreja. Avivamento não é um grande movimento em uma noite de vigília pela madrugada. Avivamento sempre vai começar com arrependimento, com confissão de pecados, com busca pela santidade de Deus. O restante é consequência disto. É o pontapé de tudo parte, onde tudo começa. Os primeiros focos de avivamento em toda a Europa começaram logo após a reforma protestante promovida por Martinho Lutero na Alemanha, no século XVI. E em 1670 houve um pastor chamado Philip Spener. Ele organizou, olha só que interessante, organizou reuniões de estudos bíblicos e orações nas casas, não na igreja local, no templo local, nas casas. E dessas poucas famílias reunidas nas casas, surgiu um movimento, um mover de Deus tão poderoso, que impactou a sua geração. Surgiram obras sociais e um vigor espiritual novo sobre a igreja luterana. E naquele tempo muitos campos missionários foram abertos, oriundos desse mover do Espírito Santo sobre a igreja. Também na República Tcheca, em 1727, você já deve ter ouvido falar dos moravianos.
pessoas que chegaram a se vender como escravos para evangelizar escravos em minas de carvão. Eles sabiam que nunca mais iam voltar de lá, eles iriam morrer naquele lugar, mas eles se deram ao serviço do Senhor, para evangelizar lugares onde ninguém queria ir. Começou então uma busca de oração, e de repente, porque sempre tem um de repente, houve um derramar do Espírito Santo sobre eles, houve choro, quebrantamento, houve unção do Espírito Santo sendo derramada sobre as pessoas naqueles dias, e a manifestação foi tão intensa que até sobre as crianças houve esse derramar da presença de Deus, e eles iniciaram um movimento de oração que durou mais de 100 anos, que coisa tremenda. Mais de 100 anos depois, a oração que tinha se iniciado, ainda tinha gente no relógio de oração que há 100 anos atrás tinha começado. Que coisa espantosa o mover de Deus. 1734, nos Estados Unidos, 2 avivalistas também renomados, bem conhecidos, Jonathan Edwards e George Whitefield, eles tinham a consciência, eles queriam muito alcançar os não crentes e fortalecer os já convertidos. E a Bíblia diz que nessa Nova Inglaterra, os Estados Unidos, que naquele tempo ainda estava em formação, eles chegaram a alcançar, a mensagem destes 2 pregadores chegou a alcançar naqueles dias, e com as condições limitadas, de quem não tinha internet, não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, tudo era a pé, ou a cavalo, ou de barco, eles alcançaram naqueles dias 300.000 pessoas, numa terra que estava em formação, tinha mato índio, tinha deserto, cordilheiras, alcançaram 300.000 pessoas nos anos 1734, veja só, e houve de 30 a 40.000 conversões a Cristo, naqueles dias. Houve fortalecimento moral nos lares, fundações de cursos teológicos, foi nesse período em que, próximo da data em que os Estados Unidos se tornou nação independente, e foi feita a Constituição dos Estados Unidos da América, essa Constituição dos Estados Unidos, os decretos, as cláusulas, os itens que constam nessa Constituição, elas foram tiradas da Bíblia Sagrada. Tal era o fervor religioso do seu povo, tal era a convicção moral, da boa moral desse povo, tudo oriundo de um avivamento que veio naqueles dias sobre os Estados Unidos, no período da sua formação como nação independente. Tremendo isso. Também, obrigado querido, glória a Deus. Também no século 17, houve outros avivalistas, mas eu já quero passar para o século 18. No século 18, Charles Finney foi um poderoso avivalista, usado na palavra, oração, testemunho, também viveu nos Estados Unidos, e suas poderosas pregações fez com que igrejas fossem renovadas, nasceram novas comunidades, pessoas deixaram vícios, a prostituição, pessoas vinham confessando seus pecados. Veja que todo avivamento é precedido por um profundo e genuíno arrependimento. E a história diz que entre as obras sociais realizadas, eles davam dinheiros aos pobres. Havia um compêndio de medicina que foi formado por esses cristãos, a boa medicina.
o apoio na reforma educacional foi promovida pela igreja. É por isso que nós temos hoje igrejas, ainda como a igreja adventista, como a igreja presbiteriana. A Mackenzie foi fundada no Brasil, se eu não me engano, parece que foi pela igreja presbiteriana. E eles têm uma universidade no Brasil fortíssima, fundada por essa igreja. Então eles apoiavam a reforma educacional do seu país, apoio na reforma até de prisões e apoio na abolição da escravatura, entre outros feitos, e bandeiras que eram levantadas por estes cristãos. Quer dizer, eles não ficavam confinados entre quatro paredes, gritando, uivando, chorando. Claro que isso também faz parte de um forte mover em que o seu coração é impelido a se arrepender. É uma das coisas que também acontece, mas não é só o que acontece num derramar do Espírito Santo. Se a minha vizinhança não está mudando, se a cidade onde eu moro não está mudando, a igreja que eu estou ainda não está fazendo a diferença. Ou melhor, a igreja que eu sou não está fazendo a diferença. Porque em todos os moveres de avivamento do Espírito Santo sobre a igreja, a realidade de um povo mudava. Quer ver um desses grandes acontecimentos? Aconteceu no início do século passado, em 1904, um rapaz chamado Evan Roberts. Esse Evan Roberts é interessante, ele é o precursor, do avivamento da era moderna. E o interessante é que ele teve um forte impacto da presença de Deus aos 13 anos de idade. E ele, desde os 13 anos, começou a orar a Deus, pedindo que Deus viesse com a sua glória e trouxesse um grande avivamento sobre sua nação, o país de Gales, que fica na Grã-Bretanha. Obrigado, querido. Sobre a Grã-Bretanha. E desde os 13 anos orando, esse avivamento veio de fato acontecer. 13 anos depois, quando ele já tinha 26 anos de idade. Durante 13 anos sem parar, ele orou para que o seu país, a sua nação, recebesse a visitação do Espírito Santo. Resultado, o país de Gales inteiro foi sacudido, quando a mão de Deus, a glória de Deus veio sobre aquela nação. Em 1905 e 1906, houve uma avalanche de conversões. 100.000 pessoas entregaram suas vidas a Cristo, no país de Gales. Pessoas do mundo inteiro vinham. A pequena cidade onde morava Evan Roberts, não foi nem na capital, não foi nem na Inglaterra, em Oxford, não foi em outros lugares mais conhecidos, em grandes metrópoles, foi numa pequena cidade do interior. Porque não é o cárcere onde você está preso, não é o barco que está sacudindo pelo mar, não é o lugar onde você está que determina se o mover de Deus virá ou não, é a sua oração. Se você se determinar a orar, Deus fará coisas extraordinárias. Interessante que alguns homens conhecidos como D.L. Moody, próximo desse tempo, um pouco antes até de Evan Roberts, ele viveu de 1837 a 1899, também nos Estados Unidos. Mais de 500.000 pessoas foram a Cristo através das suas pregações. E o interessante é que ele era professor de ensino na escola bíblica dominical, coisa hoje tão esquecida nos nossos dias. As pessoas para acordar domingo de manhã para vir numa escola bíblica dominical, olha, quem ainda tem escola bíblica dominical sabe o que eu estou dizendo. Não é fácil tirar as pessoas do conforto da cama para vir aprender a palavra de Deus, pois este homem, ensinando a palavra de Deus,
mais tremendo de tudo, era para a classe infantil que D.L. Moody ensinava. Era para as crianças, não era para os adultos. E ensinando para as crianças, essas crianças foram tão impactadas pela presença de Deus, que o testemunho das crianças fez os pais se converterem a Cristo. Ele começou, diz a história, com 12 crianças. No final do seu ministério, sua escola bíblica infantil tinha 12.000 crianças. Ele era apaixonado por ensinar para as crianças. Alcançou 12.000 crianças e de bandeja veio mais 500.000 que se converteram a Cristo também. Cuide dos pequeninos. Olha a importância do ministério infantil no reino de Deus. Charles Spurgeon, também do século XVIII, de 1834 a 1892, também foi professor de crianças na escola bíblica dominical. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. A gente ouve falar das suas pregações, a mais conhecida, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, onde as pessoas choravam e gritavam de arrependimento, e no meio da pregação começaram a ver o chão da igreja se abrir, e embaixo o inferno, e eles se agarravam nas paredes da igreja, se agarravam nas pernas dele, se segurando nele, implorando para que eles não caíssem no abismo do inferno. Tiveram essa visão aterrorizante. E detalhe, sabe como é que Charles Spurgeon pregava? O príncipe dos pregadores? Ele escrevia em casa o sermão, fazia o esboço, chegava na frente das pessoas no púlpito e o tema da mensagem desta noite é, e citava o tema, e aí sem tirar os olhos do papel começava a ler sua pregação era lida, só que esses papéis, esse esboço da pregação estavam todos enrugados, banhados em lágrimas de oração que ele havia orado pela madrugada. O Espírito Santo vinha com tanta força sobre a multidão que ele não precisava fazer força alguma, não precisava pregar com eloquência, ele só precisava de Deus na sua vida. Qual é o tamanho do alcance da sua influência? Porque se Deus quer de fato e quer realizar milagres na sua vida, por que você deseja que Deus faça milagres na sua vida? Para você se ver livre, ter um grande livramento? É para que você receba um benefício e usufrua só você? Deus libertou Paulo e Silas e todo mundo à sua volta. O discípulo que chamou Jesus, Senhor, me socorre. Jesus não salvou só ele, todo mundo que estava no barco foi salvo de naufragar. Deus quer salvar sua família para através dela alcançar seu condomínio. E já tem gente aqui ganhando condomínio, aleluia. Deus quer alcançar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Qual é a extensão do alcance e da influência que o seu ministério pode ter? Em dias como os nossos, quem dera Paulo vivesse nos nossos dias. Você imagina ele usando uma tela como essa, de internet? O regaço que ele não fazia? Olha a facilidade que nós temos hoje. Antigamente, para eu pregar no Japão, eu tinha que pegar um avião ou um navio, viajar até o Japão e pregar para um número reduzido de pessoas, até onde a minha voz alcançasse. Hoje, usando esse instrumento, daqui eu prego não só para o Japão, mas para o mundo inteiro, para qualquer pessoa que queira me ouvir, e para um número ilimitado de pessoas, limitados apenas à quantidade máxima de população da terra. Mas assim, não há mais fronteiras físicas para se pregar o Evangelho nos nossos dias. E por isso a Bíblia diz que o avivamento dos últimos dias faria com que a mensagem de Deus fosse ouvida nos quatro cantos da terra.
estes são os dias de um grande avivamento, em que o Senhor vai sacudir toda a terra, antes da volta do retorno do Senhor Jesus. Eu poderia ainda citar muitos outros avivalistas, mas eu vou me deter nestes, porque senão eu não tenho assunto para as próximas pregações. Não é por isso. Para não delongarmos muito tempo, porque eu ainda quero orar junto com você. Mas veja que interessante, o ministro, antes da gente encerrar, deixa eu contar essa semana, além do presidente ter emitido um decreto, que foi cassado por um juiz da Vara Federal do Rio de Janeiro, e ele entrou com recurso, quer manter o decreto, está batendo o pé, dizendo, não, a igreja é importante sim. Ele entrou com recurso, e quer brigar para que isso seja reconhecido. Um juiz querer desfazer um decreto presidencial. Que mundo a gente vive, gente? Mas enfim, né? Não vou entrar no campo político. O governo federal, ele fez esse reconhecimento. O ministro da Saúde, o Mandetta, né? Luiz Henrique Mandetta, essa semana, numa videoconferência com os governadores do Centro-Oeste, ele falou algo, falando a respeito dessa crise, do medo e do pânico que a população fica, né, com as notícias do aumento de casos, de número de mortos. Ele disse, pastores, preguem, porque as pessoas precisam ouvi-los. Se tem algum pastor assistindo, pastor, pregue, as pessoas precisam te ouvir. As pessoas precisam. O ministro da Saúde disse isso. E por que ele está dizendo isso? Porque é para um tempo como este que nós fomos feitos. É para dias como esse que a igreja ganha relevância. Porque nós não somos naturais. Nós vivemos do sobrenatural de Deus. Vivemos sim em um mundo natural. Mas a nossa âncora não está firmada na terra, está na palavra de Deus, está no céu. Um médico, né, também eu estava vendo uma reportagem de um neurocirurgião e neurocientista, essa semana, uma entrevista que ele deu para a rádio CBN, o nome dele é Fernando Gomes Pinto, e nessa entrevista para a CBN, publicada sexta-feira agora, dia 27 de março, ele disse o seguinte: a ansiedade e o medo enfraquecem o sistema imunológico. A ansiedade e o medo enfraquecem o sistema imunológico. Essa semana eu comecei a publicar mais notícias positivas do que negativas, depois de ver, né, de ouvir isso. Porque nós somos semeadores de esperança, não de morte e caos. É claro que o perigo é real, mas a fé é sobrenatural. O perigo é real sim, não desconsideramos, tanto que aqui estamos tomando as medidas preventivas. Não desconsideramos o perigo, não temos uma fé cega, mas sim uma fé inteligente. Fazemos o que está ao nosso alcance, porém, né, contudo, não nos limitamos ao que a ciência nos diz, ou os recursos que ela dispõe para neutralizar qualquer enfermidade. Estamos apoiados no que cremos, é no que cremos. E por isso, quando ele diz a ansiedade e o medo enfraquecem o sistema imunológico, pela lógica, o inverso também é uma verdade. Então a ausência de medo e de ansiedade, que são características da fé, aumentam o sistema imunológico, e isso outros neurocientistas já disseram. Em estudos recentes e publicações,
eles dizem que eles chegam a reconhecer que a fé aumenta a imunidade e as chances de sobrevivência de alguém que é vítima de uma doença, de uma enfermidade ou de um acidente grave. A fé aumenta a chance de sobrevivência. Então, querido, você está com medo de um vírus, você tem que correr para Deus, meu querido. Não é só tomar a vitamina D e ficar debaixo do sol. A bateria aqui acaba, né? Mas a fé não. Glória a Deus. Você precisa injetar fé no seu coração. Em dias como esse, é para Deus que você tem que correr, sim. Tem médicos que estão se convertendo a Cristo. Eu estava vendo uma matéria ontem, de que na Itália, um pastor contraiu o coronavírus, e dentro de poucos dias ele veio a falecer. Mas nesse período em que ele esteve internado, dentro da sala ali, onde estavam as pessoas no hospital, em estado grave, cheio de tubos de oxigênio, ele ia de leito em leito, pegava na mão da pessoa doente, lia a palavra de Deus com essa pessoa e orava junto com essa pessoa. E falava com tanta paixão sobre o amor de Deus e sobre a esperança ou da cura ou do porvir, porque quem crê em Deus vai ser curado de um jeito ou de outro, ou aqui na terra ou na eternidade, porque lá não tem enfermidade, lá não existe dor nem morte. De um jeito ou de outro você é beneficiado, ou sendo curado aqui ou lá. O sofrimento acaba, tem um fim. E os médicos ateus, céticos à fé até então, observando aquele pastor, quando esse pastor também teve que ser entubado, antes de ser entubado, os médicos estavam ali preparando para que ele recebesse o oxigênio. Ele ainda com as poucas forças que tinha, falou com o médico, e falou do amor de Jesus para esse médico. Depois foi entubado, e poucos dias depois veio a morrer. Esse médico e toda a equipe de médicos que eram ateus, se converteram a Cristo. Deram numa entrevista, fizeram esse relato emocionados, e compartilharam a fé que agora tem em Deus. É para dias como estes que nós fomos feitos. É para um tempo de crise que Paulo e Silas fazem a diferença. Onde estão os Paulos e Silas dos nossos dias? Onde estão homens e mulheres dispostos a orar, a clamar ao céu, fazer o céu se abrir, porque ele não está de bronze, está de bronze para quem não ora. O céu se abrirá se você clamar. Deus é um Deus presente, Ele se manifesta. E eu convido os que estão presentes para ficar de pé. Você que está em casa, eu lhe convido a orar nesse momento. Se está jantando, se está fazendo outra atividade, segura um tempinho. Vamos orar a Deus. Vem comigo, vamos orar. Esse é o momento em que Deus quer abrir o céu sobre a sua vida. Talvez você não sinta o chão embaixo dos seus pés tremerem, mas com certeza o inimigo que te aprisiona estremecerá, porque o diabo não teme a sua eloquência, o seu conhecimento, as suas habilidades. O diabo teme um homem e uma mulher que dobra seus joelhos em oração. Porque aí você, querido, não luta mais na força do seu braço, você chama para a briga o chefe. Aleluias! Você chama o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá ao seu encontro, creia nisso. Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós exaltamos ao Deus vivo nessa noite. Exaltamos aquele que reina
aquele que é soberano. Exaltamos a Ti, ó Deus, porque cremos não só na Sua existência, mas também na Sua presença, viva e real, no lugar em que clamamos. Senhor, há pessoas que estão orando comigo agora, visita elas, Espírito Santo, que elas sintam seus corações sendo visitados, o calor do Teu Espírito, Deus, aquecendo seus corações, a Sua glória, cobrindo o seu corpo do alto da cabeça à planta dos pés, e onde houver uma doença, uma enfermidade, cura agora, Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, esta causa, esta adversidade, este dilema que essa pessoa está passando, que seja revertido agora, que as portas desse cárcere sejam abertas, e até pessoas à sua volta sejam beneficiadas. Pai, nós oramos, porque cremos em Deus que não falha, um Deus imutável, o mesmo Deus que agiu no passado, continua fazendo milagres no presente. E eu te peço, Pai, entra em providência nesta causa, Senhor, na necessidade de quem ora agora. Entra em providência na vida das pessoas que aqui estão, e faz o milagre acontecer. Faz o céu descer sobre este lugar, faz o céu invadir a casa dessa pessoa agora, e que a atmosfera do céu venha purificar o ambiente, venha constranger nossos corações ao arrependimento, venha avivar o nosso espírito e nos banhar com o Espírito Santo de Deus. Enche-nos com o Teu fogo, enche-nos com a Tua glória, porque cremos que aqui o Senhor está, e em todas as casas e lares de pessoas que abrem seu coração para Ti. Te celebramos nesta noite, te adoramos de todo o nosso coração nessa noite. Então vem, Senhor, sobre a Tua noiva, vem sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, pessoas que estão angustiadas nesse momento, pessoas que não sabem o que amanhã vão botar na mesa. Senhor, abra a despensa do céu. Talvez não seja maná do céu que o Senhor enviará, talvez o Senhor levantará uma pessoa para enviar uma cesta básica, talvez o Senhor levantará alguém para socorrer em dias difíceis. Não sabemos de onde, nem como, mas o Senhor sempre tem os de repentes para quem ora. Nós oramos e cremos, Pai, que a providência do céu está a caminho. Então não iremos murmurar, não iremos reclamar, iremos orar, iremos crer e esperar, confiantes em Ti, Senhor. Nós Te glorificamos. Celebre ao Senhor, glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Adoramos, Deus. Pedimos, Deus, encha-nos, Deus, da Tua presença. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer
o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche os lares. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, Deus. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Assim como foi pregado, Senhor, esta noite, Paulo e Silas adoravam o Senhor numa prisão, numa masmorra, e algo de repente aconteceu. Cadeias foram derrubadas. O teu nome é poderoso, Jesus, para curar, para livrar. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, a terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez, Senhor, só mais uma vez, só mais uma vez, uma nova onda profetizamos nesse tempo. Vem, Jesus, vem. Que seja hoje, seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Você que sente no teu coração, não importa onde você está, aceite o Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aceite Ele na tua vida. Aceite que Ele te ama. Aceite que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Aceite no teu coração. Clama a Ele, clama a Ele. Somente em Jesus.
vida e vida em abundância. Hoje, seja agora, vem derramar o teu Que seja hoje, seja hoje. Vem derramar, derrama, 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 derrama. Vem derrama sobre toda a carne, Deus. Que haja arrependimento, Senhor, no nosso coração. Possamos dia após dia nos arrepender, Deus, para que sejamos transformados, moldados por Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós Te damos total liberdade. Oh Senhor, visita cada casa, visita cada família. Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Aleluias, glória a Deus. Obrigado a você que ficou conectado até este momento. Que a glória de Deus te envolva. Você seja visitado pelo Senhor nesta semana. Socorro do céu te alcance, para a glória do nome dEle. Compartilhe essa publicação, compartilhe este vídeo. Abençoe a vida de alguém que está precisando ouvir esta mensagem. Com certeza Deus vai ministrar o favor dEle sobre a vida dessa pessoa também. Amém? Entre nas nossas publicações no Facebook e Instagram. Curta, siga-nos e nos acompanhe nos próximos cultos. Glória a Deus. Obrigado aos presentes, aos convidados e convidadas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Estenda as mãos, Pai. Te agradecemos por mais um culto, por tudo que aqui o Senhor falou, fez, operou em nossas vidas. E eu peço, Deus, que as pessoas que agora estão conectadas, pessoas de Palhoça, Santa Catarina, pessoas aqui de Fazenda Rio Grande, Curitiba, São José dos Pinhais, pessoas de São Paulo que estão conosco, do norte do Paraná, do oeste do Paraná, visita cada lar, Senhor, abençoa cada pessoa, cada família desta igreja local também, a cidade de Fazenda Rio Grande. Repreende, Deus, a ação maligna e a ação deste vírus, e que possamos em breve ver todo este cenário sendo, ó Deus, direcionado para o cumprimento da sua vontade, e que seja sobre teus filhos tua graça, teu favor, o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do nosso amigo Espírito Santo, hoje e sempre. Você que crê diz amém, Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Este